Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário ALZR11, né? Que é o Aliança Trust Renda Imobiliária, né? No dia de hoje está custando a sua cotação R$ 117,01, né? Entregou aí nos últimos 12 meses um dividendo de 8,34, né? E é um dos fundos imobiliários de tijolos mais caros da bolsa, né? Tá na casa aí de 1,2, ou seja, bem acima, né? A sua liquidez é 1,59 milhões, né? Bastante elevado para um fundo imobiliário que tem uma cota de R$ 117, né? Teve uma valorização de 13,97 nos últimos 12 meses, ou seja, bem menor do que os outros fundos de tijolos, né? Os outros fundos de tijolos conseguiram crescer bem mais do que o ALZR11, né? Se nós olharmos nos últimos 6 meses, ele vem andando de lado a sua cotação. Se olharmos os últimos um ano, né, nós vamos perceber que saiu da casa de R$ 102, chegando na casa de R$ 119. E se você está posicionado aí há mais de 5 anos, né, você está sorrindo à toa, porque ele vem crescendo gradualmente na sua cotação, certo? Ele é um fundo de tijolo, tem uma das menores taxas de administração do mercado, 0,2, tem uma das vacâncias menores, 3,5, né, já se aproximando de zero, tem quase 150 mil cotistas, e essas cotas estão aí na mão de quase 10 milhões de cotas espalhadas aí pelo mercado. Tem um valor patrimonial de R$ 105,39, um valor patrimonial de 1 bilhão, né? E o último rendimento que ele entregou aí para os seus cotistas foi de 80 centavos, né? Para você que já está posicionado neste fundo imobiliário aí há mais aí de 10 anos ou 5 anos ou até o último período, você está conseguindo bater aí tranquilamente a inflação, certo? Mas o ALZR, embora ele esteja extremamente caro, ele esconde algo um pouco complicado, que são o quê? O famoso dividendo extraordinário que um dia ele acabou dando para os seus cotistas, né? O que faz que a cota atual seja 8,34 e o dividendo médio dos últimos 5 anos seja 8,7. Só que esse dividendo de 8,7 ele é bem menor. Por quê? Porque entra esse dividendo aqui extraordinário, ou seja, o dividendo médio do ALZR está na casa provavelmente de 7,5 e de 7,4, ou seja, um dos dividendos médios mais baixos do setor de tijolo, certo? E se nós olharmos aí nos últimos um ano, né, só para mostrar para vocês, 0,73, 72, 71, 0,7, né? Chegou a bater 0,67 nesse mês, ou seja, entregou um dos dividendos do fundo de tijolo mais baixo. O que isso informa para a gente? Se você está posicionado no fundo há mais de 5 anos ou antes da pandemia, você está muito bem. Mas se você comprou este fundo imobiliário depois da pandemia, né, sua situação está um pouquinho complicada, certo? Se nós olharmos os últimos um ano, né, ele chegou ao máximo de 83 e voltou a cair novamente o dividendo, né? Se você comprou cotas do ALZR até o dia 18, né, agora de janeiro, dia 25, né,
ou seja, aí quarta-feira você vai receber 79 centavos, né? E só para mostrar o que eu havia falado para você, se você está posicionado no ALZR há mais de 5 anos, você está batendo o CDI, você está batendo o IPCA, você está batendo o IBOV, certo? Agora, se ao invés dos últimos 5 anos você entrou no LZR nos últimos 2 anos, você está perdendo para o CDI, ou seja, está perdendo aí tranquilamente para a renda fixa e está conseguindo bater somente o IPCA, né? Ou seja, a LZR vale a pena para quem está posicionado há muito tempo, né? Nos últimos 2 anos ele não é interessante você entrar nele, a não ser que você já esteja, mas começar nele do zero não é interessante porque ele está muito caro e existem fundos de tijolos bem mais barato. Ele possui no seu portfólio 16 imóveis, né? Se nós formos aqui para o seu relatório gerencial, a gente observa que a receita vem caindo progressivamente, né? Chegando ali no mês de novembro a ser de 7,93, né, milhões, né? Subiu um pouquinho em dezembro, mas muito pouco, bem significante. Evidentemente, isso vai impactando no valor das cotas, né? Mais uma vez, aquele super dividendo de 5,63, né, que foi entregue aí para os seus cotistas no ano de 2022, aí no mês de setembro, mas se você entrou no fundo depois de setembro, você está aí penando bastante com o ALZR, né? Se nós descermos aqui embaixo, nós vamos ver que ele tem vários imóveis e esses imóveis são bem diversificados, né? Os aluguéis por localização, 80% na Grande São Paulo, que faz ele ter uma baixa vacância, né? Os seus aluguéis por imóveis, né? 44% para edifícios comerciais, ou seja, lajes corporativas, né? Por isso que o dividendo ele não consegue crescer e nem as receitas conseguem crescer, porque 44% do portfólio são edifícios comerciais, lajes corporativas, e ainda não conseguiu se recuperar. Em menor exposição, galpões, renda urbana, data center e galpões logísticos refrigerados, né? Do ponto de vista de distribuição por setores, alimentos e bebidas em primeiro lugar, especialidades químicas em segundo, medicina diagnóstica, né, CRM, educação, mas é principalmente alimentos e bebidas, né, onde o principal representante é a Balduco, né? O ponto de vista de faturamento, né, 38% aí do seu faturamento está entre 1 a 5, 24% de 5 a 10, né? E 38% mais de 10 bilhões, ou seja, aluguéis por faturamento anual dos locatários, certo? Do ponto de vista de reajuste dos aluguéis, é principalmente setembro, outubro e janeiro e fevereiro, né? Ou seja, esses 4 meses que a gente esperava tivesse um aumento do dividendo, mas ele foi cair aí no final do ano e início do ano. O número de cotistas subiu, mas vem crescendo lentamente porque ele está muito caro, ou seja, é mais fácil alguém que já está posicionado comprar do que entrarem agora porque ele está muito caro. Aqui no relatório ele traz a rentabilidade aí dos últimos 5 anos, claro, para conseguir mascarar, né, mostrando aí que ele consegue bater o IFIX, mas se você pegar aí os últimos 2 anos, nós vamos ter uma fotografia um pouco diferente, né? Só colocar aqui o IFIX.
tirando aqui, só colocando os dois, a LZR e o IFIX, ou seja, ele cresceu muito pouco, ou seja, ele bateu muito pouco o IFIX, né? Os outros fundos conseguiram se distanciar bem mais. Aqui no seu relatório nós temos a foto dos imóveis, né? A fotos dos imóveis, excelentes imóveis, ou seja, nesse ponto é indiscutível, né? Verdadeiramente excelentes imóveis, certo? Com isso nós tivemos uma visão geral aí do ALZR11, né? Portfólio bem diversificado, localizado, né? A cotação muito alta. Então, para você que já está posicionado, né? Inevitavelmente você vai muitas vezes comprar para aumentar a posição, embora até quem tem essas cotas não esteja comprando muito porque está muito caro. E para você que pretende entrar, tem fundos imobiliários de tijolos bem mais barato e bem mais descontado que o ALZR. Então você que está entrando agora, né, é interessante que você fique longe do ALZR. É porque ele é ruim? Não. É porque ele está muito caro, está muito acima da média, né, o seu valor do que os outros fundos, ou seja, ele não tem mais espaços para crescer mais do que ele já cresceu. É mais fácil você comprar um outro fundo de tijolo mais barato, conseguir se beneficiar com o crescimento, com a valorização, do que o ALZR11, certo? Então esse era o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal. Peço você que se inscreva, não saia do canal sem se inscrever. Curte, comenta aí para o YouTube seguir compartilhando e divulgando aqui o conteúdo aqui do nosso canal. Um abração para vocês, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso canal, beleza?